A paz do Senhor Jesus, igreja. Louvado seja Deus, que bom estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Amém? A comunidade cristã do Senhor. Pode sentar. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus. Segundo escreveu Mateus. Capítulo 24. Capítulo 24 de Mateus. Sabe, amados, às vezes a gente tá tão atento e tá tão envolvido com as coisas da nossa vida, com o corre-corre, com o dia a dia, com as coisas ao nosso redor, com as nossas demandas. E com a igreja também, com os nossos compromissos na casa de Deus. Que às vezes a gente não para pensar um pouco a respeito de um assunto que é tão importante, que é Jesus está voltando. A gente pensa em muitas coisas, e não coisas erradas, coisas boas, coisas de Deus. A gente pensa em tantas coisas, até sobre a obra de Deus, o que eu vou fazer hoje, como que eu vou trabalhar, o que eu vou pregar, o que eu vou cantar. E a gente fica pensando nessas coisas, não que elas sejam erradas, mas às vezes a gente acaba abafando um pouco essa questão. Jesus está voltando. Aí a gente pensa, Jesus está voltando. Muitos podem pensar assim, mas desde que eu nasci que eu ouço falar isso, que Jesus está voltando. Até agora Jesus não voltou. Mas a questão não é essa. Jesus nos deu um alerta. Amém? De que ele voltaria. E que há essa promessa. E a gente pode pensar em todas as coisas concernente à obra de Deus, concernente à nossa vida pessoal, à nossa família, ao nosso trabalho, à nossa saúde, aos nossos projetos, aos sonhos que a gente tem, às coisas que nós queremos realizar aqui. Mas tem que ter uma coisa, irmãos, dentro de nós. Isso tem que estar aqui e aqui, em cada um de nós, cristãos. Jesus está voltando. Quanto mais a iniquidade cresce nessa terra, mais se aproxima a vinda do Senhor. Jesus está voltando, isso é um fato que não pode ser esquecido por nós, que não pode ser ignorado por nós. A volta do nosso Senhor. Alguns até marcam datas. Como a gente vê, grupos de pessoas ao longo do tempo, ao longo dos anos, dos séculos, grupos denominados cristãos, marcaram época, marcaram dia, mês, ano que Jesus iria voltar. E aguardaram, mas Jesus não voltou. Muitos fizeram coisas como que exterminar a sua própria vida e a vida de outros, porque Jesus ia voltar. Porque eles acreditavam que era naquele dia e naquela data. Mas a questão, irmãos, não é data.
A questão não é a data. A questão é a preparação. Não é a data. Jesus não disse, eu vou voltar tal dia, assim, assim. Não, ele simplesmente disse, vou voltar. A questão não é a data. A questão é estarmos prontos. É estarmos preparados para quando ele voltar. Amém? E aqui em Mateus, no capítulo 24, no verso 45, o sermão da montanha continua. E aqui fala da parábola, melhor dizendo, o sermão da montanha continua. E aqui no versículo 42, não 45, mas o 42, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? O Senhor fala o seguinte: não há data específica. A data, ela nos faz entender, a Bíblia nos faz entender que os fins dos tempos o Senhor nos mostra como seria. A iniquidade aumentaria, muitos terremotos, muita fome, né? Cresceria o conhecimento na terra. E olhem, amados, um conhecimento que não nos leva a Deus, se você parar para pensar. É um conhecimento que a pessoa conhece, entende, mas ela não tem, mas não é aquela sabedoria de Deus que nos leva a entender que Jesus é o Salvador, que Ele vai voltar e que eu preciso estar preparado. Você vê a tecnologia, a inteligência artificial. É uma coisa tão grande, é tanto conhecimento. Você vai lá no Google, você marca lá o que você quer, sai lá, a inteligência artificial mostra tudo para você. Mostra tudo e um pouco mais. É tanto conhecimento. Mas não é disso que Deus fala. Mas o conhecimento que salva é o conhecimento, ou conhecer o Filho de Deus. Esse é o conhecimento que garante a salvação da nossa alma, a nossa eternidade. E aqui, Jesus está dizendo aqui nessa exortação à vigilância. Ele está dizendo: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ele aqui está falando para que nós venhamos considerar, aqui ele dá o exemplo, com o pai de família. Se eu, você, soubéssemos a que hora o ladrão entra na casa para roubar, a gente nunca ia deixar acontecer. É verdade ou não é? Se a gente soubesse de uma coisa dessa, a gente já chamava a polícia, para a polícia já ficar ali, né, de campana, para pegar os bandidos. A pessoa não sabe. A mesma coisa a vinda do Senhor. Não sabemos. E não é sobre data, mas é sobre preparação. Amém? Eu me lembro, alguns anos atrás, num supermercado que tem próximo da minha casa, uns bandidos, um grupo lá de bandidos, eles organizaram para invadir o supermercado de madrugada, para roubar o supermercado. Só que o que aconteceu?
alguém comunicou à polícia. E a polícia ficou de campana, ficou escondida. Ali no estacionamento tem um paredão que tem umas partes, como se fossem escadas, e sobe o paredão, tem aquela parte. Eles ficaram ali, no escuro, ninguém via. Eles ficaram ali escondidos naquele paredão, subiram e ficaram ali, os policiais. E eles chegaram lá. Os bandidos, bem armados, eram, eu não me recordo agora, mas eu tenho uma lembrança que era mais de 10 bandidos. E eles entraram lá, conseguiram arrombar e entraram. E quando eles entraram, a polícia entrou atrás. A polícia estava avisada. E por isso aconteceu de haver um livramento, digamos assim, daquele roubo, daquele prejuízo para aquele supermercado. Mas com relação à vinda de Jesus, a gente não sabe. A gente só precisa de uma coisa: estar pronto. Naquela madrugada, morreram alguns, porque houve tiroteios. Eles começaram a trocar tiros, né, com a polícia. E eles, obviamente, né, acabaram alguns morrendo. Alguns conseguiram fugir. Um pegou o carro que estava ali estacionado na frente do mercado, entrou no carro, não deu tempo. Ele foi alvejado, ele morreu ali no lugar do motorista, ali no banco do motorista. Outro carro veio, entrou na minha rua, parou quase de frente com a minha casa, abriu a porta, ele saiu, entrou de um lado de uma comunidade que tem à frente, sumiu, ficou só o carro lá, a polícia ainda atirou, o carro ficou lá alvejado, com as portas abertas. Foi um alvoroço naquela madrugada. Saiu até na televisão, no noticiário. Mas a polícia estava avisada. E aí foi solucionado, não houve nada. Mas acontece que isso não é regra. Então, assim, a Bíblia está falando que o natural, o normal, é que a pessoa não vai ficar sabendo. Porque ninguém vai avisar. O ladrão não vai chegar e falar assim, semana que vem, tal hora eu vou passar na sua casa e vou te roubar. Ele não vai fazer isso. Então, a necessidade aqui é estar pronto. E estar pronto fala sobre estar vigilante. Então, uma coisa que eu e você precisamos estar é vigilante. Com isso na nossa consciência e no nosso pensamento. Meu Jesus a qualquer momento pode vir. As coisas no mundo estão propícias cada vez mais a isso. Então ele pode vir a qualquer momento. Eu preciso estar pronto. Eu preciso estar vigiando. Então a questão aqui está dizendo, vigiai. Amém? Porque afinal de contas nós não sabemos. E aqui no verso 45 diz, quem, pois, é o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Ou seja, que eu e você venhamos manter a nossa fidelidade. Eu preciso manter a minha vigilância. Como é que eu me apronto? Como é que eu me preparo? Eu preciso estar vigilante. Vigiando os tempos. Eu preciso estar em fidelidade a Deus. Porque se eu estou em fidelidade com Deus, em tudo em meu viver, a Bíblia me chama de bem-aventurado. Amém? Porque bem-aventurado é aquele que o Senhor, quando vier,
o achar servindo assim, com fidelidade. A gente tem visto, irmãos, que e isso também é bíblico, que no final dos tempos haveria um grande esfriamento espiritual. E a gente vê um grande esfriamento de verdade. Mas eu e você não podemos nos deixar cair na apostasia, irmãos. Nós não podemos deixar nosso coração parar de bater por Jesus. Nós não podemos deixar nosso coração virar gelo. Nós precisamos a cada dia colocar lenha na fogueira. A cada dia. Isso se dá com a nossa oração, com a nossa fidelidade, com a nossa vigilância, com a nossa perseverança em Deus. Amém? Então, essa mensagem hoje é uma mensagem para nos alertar uma vez mais de que Jesus está voltando e que nós precisamos estar preparados para isso. Amém? No Antigo Testamento, a gente vê a saída do povo de Deus do Egito. Como que foi essa saída? Para que os hebreus saíssem de lá, houve o quê? Uma preparação. O que foi que Deus fez? Deus mandou eles se prepararem. E aí, tem toda aquela questão que Deus mandou eles pegarem um cordeirinho, matar aquele cordeirinho, e eles comerem aquela carne com ervas amargas e tudo mais. Todo aquele ritual, todo aquele processo que Deus mandou eles fazerem, para poder daí eles saírem do Egito, todo aquele processo era uma preparação para o lugar aonde Deus os colocaria. Então, isso nos mostra a importância da preparação. Não vamos nos preocupar com em que dia, em que mês, em que ano. Mas vamos pensar em como é que eu vou estar nesse dia, nesse mês e nesse ano. Que a gente não sabe se é hoje, amanhã, depois, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, a gente não sabe. Então precisa estar pronto. Tanto para a volta do Senhor Jesus, também como para uma volta particular. Porque eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Não é verdade? Então, o povo de Deus, Deus ele já tratava com o povo desde sempre. Quer dizer, o povo já tinha aquela incumbência dada por Deus. Não, vocês têm que se preparar. Vocês vão sair daqui do Egito. Vocês vão sair dessa escravidão. Vocês vão sair desse mundo de sofrimento. Porque eu tenho algo melhor para vocês. Eu tenho uma nova terra, uma nova perspectiva, uma nova esperança. Mas vocês precisam se preparar. Vocês vão comer esse cordeiro com o cajado na mão, com o calçado nos pés. Toda uma preparação. E aí o que aconteceu? Eles foram. Foram ou não foram? Foram ou não foram? Eles foram. Eles saíram do Egito. Tudo bem, maravilha. O faraó falou, vai. E eles foram. Imagina, todo mundo dando glória a Deus. Ai, que benção, conseguimos. Aí o que acontece lá na frente? O faraó vira a cabeça e fala, não, eu agora decido que eu vou perseguir esse povo, vou destruir eles. Aí põe todos os seus soldados lá e vai em busca do povo de Deus. E aquele povo de Deus, quando contempla aquela situação, aquele exército contra eles, agora nós estamos mortos, acabou, agora é o fim. Agora, aí já começa, né? Ô Moisés, por que você não deixou a gente lá e tudo mais, né? Mas eles estavam preparados. Eles se prepararam para aquilo, para aquele processo. Eles nem se davam conta. E o que aconteceu então? O Senhor, com um grande sinal, com um grande milagre, mostrou a sua glória e deu um grande livramento para aquele povo. Aquele povo demorou? Demorou. Mas eles chegaram. Talvez não chegou todos,
mas chegaram no propósito que Deus queria. Está compreendendo? Porque houve uma preparação lá atrás. Então nós precisamos ter isso em mente. Amém? Aqui em Eclesiastes, capítulo 9, o autor de Eclesiastes, ele fala sobre, aqui nesse capítulo 9, que tudo o que acontece, tanto de bom como de ruim, aqui debaixo do sol, ou seja, aqui na terra, tudo que acontece de bom ou de ruim, tanto o justo como o ímpio estão sujeitos. Então ele fala até de uma forma, até, digamos assim, depressiva, né? Triste. Poxa vida. Se acontece uma coisa de ruim com o ímpio, o justo também está sujeito nessa terra a passar pelo mesmo. E aí ele sai falando. E ele chega um momento em que ele diz assim no verso 8. Mediante toda essa situação, em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos. Verso 8 do capítulo 9 de Eclesiastes. Eclesiastes fica um pouquinho depois dos Salmos. Se você abrir no meio, você vai conseguir encontrar rapidamente. Então aqui no capítulo 9, ele vai falar no verso 8, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, ele certamente viveu muitas coisas nesse mundo. E de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou, o escritor de Eclesiastes, ele vai chegar um momento que ele vai falar, olha que o que vale a pena mesmo. Em todo tempo é a gente manter nossas vestes brancas, alvejadas. Em todo tempo, o importante é a gente nunca deixar faltar sobre a nossa cabeça o azeite. Amém? Então, como é que eu vou me preparar? Como que eu estou pronta para Cristo? Como eu estou pronto para Cristo? É em todo tempo. Não em apenas um momento, não apenas quando eu comecei meus passos na vida cristã. Não no comecinho, quando eu estava ali aprendendo das coisas de Deus, começando a entender a salvação em Cristo. Não, não é só naquele momento. Não é só no meio do meu caminho com Cristo. Não, é em todo o tempo. Em todo o tempo envolve passado, presente e futuro. Em todo o tempo eu preciso estar pronto, com as minhas vestes alvas ou brancas, purificadas. Eu preciso me manter com as vestes brancas. E vestes aqui fala de uma forma de se apresentar. Então, o salmista tinha, o escritor de Eclesiastes, ele tinha um propósito de dizer para aquelas pessoas as quais iriam ouvir essas palavras, de que em todo o tempo que a pessoa estivesse preparada para se apresentar de uma forma aceitável. E aqui nós estamos falando sobre apresentar-se diante de Deus. E aqui eu me lembro de um exemplo que é um bom exemplo, que quando a noiva ela vai se casar, o dia do seu casamento, ela coloca um vestido bem bonito. O vestido tem que estar bonito, tem que estar limpinho, não pode estar rasgado. Geralmente o vestido é branquinho. E ela vai para o seu casamento daquela maneira. Ela está se apresentando
de uma forma, da melhor forma que ela pode se apresentar para o seu noivo. E assim é a igreja. A igreja está nesse mundo, esse mundo pode ser mau, esse mundo pode estar, como foi dito aqui, jaz no maligno, né? Mas mesmo assim, nós precisamos dar a volta por cima de tudo isso e manter nossas vestes brancas. Mesmo que ao nosso redor a gente veja muita impiedade, muita sujeira, muita imoralidade, muitas coisas perversas, mas a nossa veste tem que estar preparada, tem que estar branca. Porque essas vestes, com elas nós vamos nos apresentar diante de Deus. Amém? Então, essas vestes, elas têm que ser vestes de dignidade, que nos traga a dignidade de estar diante de Deus de verdade. Tem que ser umas vestes de retidão, umas vestes que nos deixa diante de Deus de forma reto. Estamos retos, fiéis diante de Deus. Essas vestes, elas precisam ser vestes também de louvor. Como assim? Nosso coração está em adoração a Deus, está sempre em louvor a Deus, está sempre em comunhão com Deus. Essas vestes que Deus quer ver em mim e em você. Veste de dignidade, veste de retidão, de fidelidade, de louvor diante de Deus. E aqui também fala, para encerrar, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. A gente lembra, quando fala disso, das 10 virgens. As virgens, elas precisavam, e as virgens representam a igreja, representam o povo de Deus. As virgens precisavam daquele óleo para colocar ali na lâmpada delas. Por quê? Porque se o óleo acabasse, a luz também acabaria. E como elas teriam um norte? Como elas iriam enxergar o caminho para onde seguir? Então, esse óleo sobre a cabeça nos fala também de luz. Você e eu precisamos dessa luz de Cristo sobre nós, porque é ela que vai nos nortear no caminho certo, até a vinda do Senhor. Esse óleo também fala de força, no sentido de que os soldados guerreiros antigos, eles passavam óleo no corpo quando eles iam batalhar. Então, quando eles iam batalhar, com aquele óleo no corpo deles, eles acabavam muitas vezes ganhando a batalha. Por quê? Porque aquele óleo, quando o adversário vinha e que tocava nele, não tinha firmeza, escorregava. Então, quanto mais óleo o soldado passava, mais ele se tornava, digamos assim, ficava escorregadio para que o adversário tocasse nele e pegasse firmeza. Então, ali, com toda a sua força, ele batalhava e vencia. Então, Deus te dá força para batalhar. E essa força está realmente nesse óleo sobre a tua vida, que faz com que você se defenda das forças do mal. Então, eu preciso desse óleo sobre a minha vida, sobre a minha cabeça. Amém? Esse óleo fala sobre unção, né? Jesus, ele é ungido de Deus. E ele nos chamou, nos escolheu, nos elegeu, para que também sejamos ungidos de Deus. Ou seja, ungido, consagrado, separado para Deus. Então, que nunca nos falte vestes limpas, ou seja, purificada, que nos fala sobre uma vida cristã de purificação, uma vida cristã de abandono daquilo que ofende a Deus e de aproximação àquilo que glorifica a Deus. Então, que a gente esteja sempre vestido com essas vestes e que a gente esteja sempre também com esse óleo sobre a nossa cabeça, para que ele venha nos nortear o caminho
ao qual nós devemos seguir, que é o próprio Jesus, para que nós não venhamos nos desvirtuar dele. Porque quantos irmãos estavam no caminho de Cristo, e se desvirtuaram do caminho? Muitos acabaram saindo, foram para longe de Deus. Mas que nós venhamos permanecer com Cristo. Eu me lembrei de uma pessoa que, dias atrás, ela falou assim: eu nasci na igreja evangélica e eu era cristã. Só que ela não fala assim do meu jeito, né? Que eu estou falando, ela fala assim do jeito bem mundano, né? Que eu não vou falar as palavras que ela falou. Ela falou assim que ela era cristã e que ela se desvirtuou, saiu do caminho de Jesus, do caminho da igreja, e saiu. E que agora ela era do funk. Né? Então, e aí já fala outras coisas que só Jesus dá causa, né? Enfim. Ela diz que era da igreja, mas ela se desviou e foi para o funk. Agora ela estava no funk. Então, irmãos, que triste. E a pessoa contou com tanta alegria, com tanto sorriso no rosto, que alguns até podem se iludir, sabia? Que a pessoa passa, né, uma imagem que, meu Deus, tudo prosperou, tudo foi para frente. Mas não é assim, irmãos. Não adianta a pessoa visivelmente, financeiramente, no sentido social, ela ir para frente, ela ganhar fama. Do que adianta tudo isso? Se a alma dela está distante de Deus. Ela contava isso como se fosse uma grande vantagem, gente. E eu pensei, meu Deus, como é triste e não sabe. Né? Aí depois, lá na frente, vai falar, eu era feliz e eu não sabia. Né? Então, irmãos, que você e eu permaneçamos firmes com Cristo. Sempre com as nossas vestes purificadas. Sempre com o azeite sobre nós. Sempre em vigilância. Sempre em fidelidade com Deus. Amém? Que nós permaneçamos assim, para a glória de Deus. Amém? Eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor por essa oportunidade, que essa palavra ela fique guardada em nosso coração, para nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a gente vem estar sempre lembrando disso. Que não é sobre o dia que Jesus vai voltar, mas é sobre como é que eu vou estar quando Ele voltar. Amém? Que estejamos preparados em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.